Gravação iniciada, presidente. Já iniciei também. Ok. Bom dia, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do dia 5 de novembro de 2020, do período da manhã. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Sequef Salem, Gregório Heckmann Júnior, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Dene Medeiros da Silveira e o conselheiro suplente convocado, Honório Albuquerque de Brito, que participará da sessão de julgamento, no lugar do conselheiro Luiz Henrique Dias Lima, que não participará dessa sessão de julgamento. Nós iniciaremos a sessão de julgamento do período da manhã por um item da pauta dessa reunião que saiu com vista de mesa, que é o item 139. Faremos esse item 139 e, na sequência, daremos seguimento pelos itens da pauta da manhã do dia de hoje. Então, faremos, primeiramente, finalizaremos o julgamento desse item, o item 139, do contribuinte Ludan, da contribuinte, né, empresa, Ludan Conservação de Veículos Limitada. Ludan Conservação de Veículos Limitada, item 139. O relator apresentou o voto, né, e o Gregório, o conselheiro Gregório, apontou uma situação no AR que está printado, vamos dizer assim, no corpo do voto, uma situação, e aí a gente resolvemos tirar de pauta para analisar a questão da ciência do contribuinte, porque o conselheiro, inicialmente, o conselheiro relator estava não conhecendo o recurso por intempestividade. E aí saiu de pauta, saiu de pauta não, saiu com vista para a gente analisar essa questão, e agora vamos retomar o julgamento. Deixa eu abrir, eu não abri ainda o voto, deixa eu abrir, 139. De fato tem uma situação assim, um pouco talvez contraditória, né? Consta no AR uma data de recebimento, que seria a data de 27 de dezembro de 2019, mas, porém, nesse AR aqui, os 3 campos de tentativa de entrega foram preenchidos, né? Então, e tem também no voto do relator, inclusive, aliás, no voto do relator tem só, tem o print do extrato dos Correios, mostrando que o objeto, né, referente à entrega da decisão de instância ocorreu no dia 9 de janeiro de 2020. Então, nós temos 2 datas, né, 9 de janeiro de 2020, vejam, em documentos do Correio, né, nós temos 2 datas, né, que parecem conflitantes, 9 de janeiro de 2020 e 27 de dezembro de 2020. Então, está nessa situação, o que fazer, né? Uma solução seria talvez baixar a diligência, ou reconhecer a data do dia 9, talvez, né? Não sei, como a data de entrega, que é a data que o contribuinte está alegando que foi a data em que recebeu a correspondência. Eu vou passar a palavra para o conselheiro Francisco. Francisco, qual que é a sua, vamos dizer assim, opinião a respeito? Pode falar, Francisco. Ok. O documento que comprova a entrega é o AR, e não essa informação que o contribuinte trouxe do site dos Correios. Agora, como foi levantado na sessão, o AR houve aqui, está marcado ausente, motivo outro ausente, 3 tentativas, sendo a última, dia 27/9,
e a data da entrega está 27/9, supostamente pela mesma pessoa, porque a letra é muito parecida, caneta igual, e quem assinou tem uma outra caneta, outra coisa, outra tinta. Isso pode ter acontecido mesmo, tudo no mesmo dia, nada afastaria em si, né? Mas já que levantado o processo em vista, o meu voto era de não conhecer por intempestividade, mas foi pedido à vista, e dentro das considerações levantadas na discussão, eu vou propor uma resolução de diligência para a unidade preparadora intimar os Correios, para os Correios se manifestar com a data da efetiva entrega, se 9 de janeiro ou 27 de dezembro. Essa é a minha proposta. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 139 da pauta, o conselheiro relator está propondo uma diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil confirme nos Correios qual efetivamente foi a data de entrega da correspondência contendo a decisão de primeira instância. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a isso? Não? Alguém diverge dessa proposta de diligência? Ninguém diverge? Eu também não divirjo, acho que nesse caso aqui é bem justificável uma diligência, né, para que se verifique e se confirme, né? Então tá, colegas, então em relação ao item 139, teremos uma diligência. E essa diligência, colegas, é interessante cientificar o contribuinte, né, do resultado, né? Isso. Essa é interessante. Então, considerar assim o resultado consignado na ata para o item 139 da contribuinte Ludan Conservação de Veículos Limitada. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado de diligência de forma conclusiva e informação fiscal que deverá ser cientificada a contribuinte para que esse critério apresente manifestação em 30 dias. Eu vou deixar esse texto padrão aí no corpo no voto da resolução, daí você explica certinho essa situação, tá, Francisco? Inclusive a minha sugestão é manter no teu voto esse print do AR, né, desse extrato dos Correios, né? Não, vou manter sim. Para quem lê ali o teu voto já, de cara, já perceber, né, do que se trata essa, vamos dizer assim, inconsistência, né? Ok, então, esse foi o item 139 da pauta. Eu estou colocando aqui que o julgamento foi iniciado no dia 3, em 3 do 11. Não, esse foi 4. Dia 4. 4 manhã de 4. Foi iniciado ontem? Foi ele entrou naqueles votos nos votos do Luiz. Quando retirou de pauta, a gente substituiu o tempo do Luiz. Pois é, eu pus ontem eu tinha colocado dia 3, tem certeza, Bem, dia 4 de manhã, foi ontem de manhã. Vou colocar. A vantagem é que a gente tem vídeo gravado, dá para confirmar depois. Não, o teu erro, Dene, deve ser porque ele era da pauta do dia 3, mas ele foi julgado ontem e concluído hoje. Iniciado ontem e concluído hoje. É isso mesmo. O meu erro é muito pesado. Vamos lá, então. Vídeo gravado em 4 de 11 de 2020, no período julgamento iniciado em 4 de 11 de 2020, no período da manhã. Tá. Tá, perfeito.
Agora vamos passar para o item 3.7. O primeiro item da pauta da manhã, do dia 5 de novembro, do dia de hoje, é o item 379, de relatoria do conselheiro Luiz. Esse item 379 é do contribuinte João Jorge Figueiredo. Porém, o conselheiro Luiz não, como eu já havia dito, ele não participará dessa sessão de julgamento, então esse item está sendo retirado de pauta, ok? Por ausência do relator. Vamos passar agora para o segundo item da pauta, o item 380, da contribuinte Rio Grande Participações e Administração S.A. A contribuinte é Rio Grande Participações e Administração S.A., item 380, do conselheiro Gregório. Gregório, pode então iniciar a leitura do relatório e do voto. Eu vou direto ao voto, presidente. No voto eu trato do objeto da autuação, a gente ganha tempo. Esse é um caso de ITR, e a única infração apontada pela fiscalização foi a não comprovação do VTI declarado pelo contribuinte em sua DTR. Aqui é o exercício 2009. O contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, define sede de recurso voluntário a decadência, inexistência do imóvel, impossibilidade de se fixar a base de cálculo do TR por meio de portaria, ausência de coeficiente de aptidão agrícola, desproporcionalidade e exorbitância do valor médio do VTN e caráter confiscatório da multa aplicada. Considerando que as matérias de defesa em destaque correspondem àquelas deduzidas em sede de impugnação, em vista do disposto no parágrafo 3º, artigo 57, anexo 2 do regimento interno do CARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância, em consonância com o entendimento deste relator, adota os fundamentos da decisão recorrida mediante descrição do território do seu voto condutor. E aí eu trago os fundamentos das razões decididas da RJ. Aí, em relação à decadência, eu vou passar para a página seguinte. Tem lá, portanto, a princípio, o termo inicial da contagem do prazo da decadência, em se tratando de TR da exercício 2009, seria 1º de janeiro de 2009. No presente caso, não consta nos autos comprovação do pagamento do imposto apurado pelo contribuinte de R$ 734 relativo ao ITR exercício 2009, e também não foi encontrado tal pagamento no sistema CIEF ou qualquer outro relacionado à Receita 1070, que é o ITR, como já mencionado. Por isso, o prazo decadencial inicia-se após o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado nos termos do artigo 173.1 do CTN. Então, o órgão julgador de primeira instância já fez essa pesquisa para verificar se houve ou não pagamento do ITR apurado pelo contribuinte em sua declaração. Se fosse o caso de haver pagamento, seria aplicado 150 para o 4 e estaria decaído o lançamento, mas o julgador de primeira instância não localizou esse pagamento. Então, você vai aplicar aqui no 731 e não está decaído, portanto, o lançamento. Em relação à nulidade, não obstante as alegações do requerente, a notificação de lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto 70.235, que rege o processo administrativo fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4, e principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado. Assim, somente os vícios capazes de anular o processo são anteriormente transcritos e a nulidade só será declarada se importar em prejuízo para o impugnante, de acordo com o artigo 60, também do Decreto 70.235. Enfim, não há que se falar em nulidade de lançamento no presente caso, toda a fundamentação aí trazida pela DRJ. E em relação ao VTN, que é o objeto de autuação, é o núcleo, do objeto de autuação, para a comprovação do valor fundiário do imóvel a preço da época do fato gerador, o contribuinte foi intimado a apresentar laudo de avaliação elaborado por profissional habilitado, com grau de fundamentação precisão 2, contendo todos os elementos da pesquisa identificados. Nesta fase, quanto ao VTN, o contribuinte limita-se a apresentar alegações de ilegalidade do arbitramento com base em informações do CIPT, e que esse valor não seria condizente com a realidade de mercado da região já analisadas neste voto, sem apostar os autos do laudo de avaliação então exigido. Ele não apresenta laudo para contestar o valor, para confirmar o valor apurado por ele na declaração. E aí, quando foi apresentado o laudo, a fiscalização arbitrou com base no CIPT, foi respeitada aqui, observada a aptidão agrícola. Então, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância nesse particular por seus próprios fundamentos.
E os demais pontos é multa de ofício, não há que se falar em efeito confiscatório da multa de ofício, também não há que se falar em realização de perícia. Por essas razões, voto por negar provimento a recurso voluntário, mantendo-se integralmente a decisão pelos seus próprios fundamentos. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 380 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto? Alguém diverge do voto relator? Eu também não divirjo. Então, em relação ao item 390, da contribuinte Rio Grande Participações e Administração Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 381 da pauta, da contribuinte Elvira Carosani de Lorenzo. Elvira Carosani de Lorenzo. De relatoria da conselheira Ana. Ana, então, pode iniciar a leitura do relatório do voto. Bom, trata-se de um recurso voluntário em face da decisão que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito que foi constituído por notificação de lançamento correspondente ao ITR do exercício 2006, crescido de multa e juros, incidente sobre imóvel Fazenda Maquiné de Cima. A autoridade fiscal glosou integralmente a área declarada de preservação permanente e desconsiderou o VTN declarado, apurando por arbitramento, com base no CIPT. A DRJ julgou a impugnação improcedente e a contribuinte interpôs recurso voluntário, sustentando ilegitimidade passiva, indevida desconsideração da área de reserva legal e de preservação permanente, incorreção quanto ao valor total do imóvel e valor da terra nua, e necessidade de realização de perícia. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos, assim dele conheço. Primeiramente, em relação à sujeição passiva. A recorrente aduz a ilegitimidade passiva, porque ela cedeu seu direito de usufruto a título oneroso em 14 de março de 2005, e o tributo em exigência relativo ao exercício de 2006 tem como fato gerador o dia 1º de janeiro de 2006. O acordo da DRJ rejeitou a alegação de legitimidade passiva com fundamento na certidão do cartório de registro de imóveis, datada de 17 de setembro de 2008, que apresenta a recorrente como usufrutuária vitalícia do imóvel em questão e os seus 3 herdeiros como nulo-proprietários. Para fins de contextualização, colacionei no meu voto o trecho do relato feito pela recorrente, que atualmente consta com 96 anos de idade, quanto aos fatos que envolvem o imóvel. Esse relato dela está na folha 17 e ela mesma assina depois. Ela fala para a Receita Federal no dia 8 de novembro de 2008, que vem através dessa carta informar que em 1974, meu falecido esposo comprou a referida propriedade e posteriormente repassado legalmente a mesma para 2 dos nossos filhos, com cláusula de usufruto, em 1978 foi doado parte para a nossa filha mais nova. Meu esposo, como um bom italiano, sempre manteve os bens da família em sistema patriarcal. Sendo assim, apesar de ser usufrutuária, os documentos e os assuntos desta fazenda eram sempre tratados por ele. Com a nossa separação, esta fazenda foi palco de desavenças e discórdias, até que em 2002, com o falecimento do Ângelo, que é o ex-esposo, foi decidido pela família que não teríamos como assumir as responsabilidades da propriedade, inclusive quanto aos processos judiciais de posseiros e de usurpação do imóvel. Com isto, somente nos optou a venda do imóvel no preço em contrato. Em 2 de março de 2005, foi efetivada a venda, seguindo o instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel rural e outras. Ela botou ameaças, mas entenda a vença, né? E entregue os originais dos documentos da propriedade que encontramos junto aos pertences do já falecido. Conforme cláusula específica do contrato, ficou a cargo do adquirente a atribuição de regularização junto aos órgãos públicos. Da análise desse instrumento particular de promessa de compra e venda, mencionado pela recorrente, verifico que o imóvel em questão foi vendido pelos herdeiros, na condição de proprietários e possuidores do imóvel, para a empresa Maquiné de Cima Agropastorial,
em 1º de março de 2005, com o quadro de sócios que abaixo e segue. Aí eu coloquei o quadro de sócios aqui. A recorrente, a senhora Elvira, figurou neste contrato de compra e venda na condição de usufrutuária do imóvel, ocasião em que ela renunciou ao direito de usufruto nos termos do artigo 1410 do Código Civil, conforme consta na cláusula 9ª do citado contrato. Ademais, de acordo com a cláusula 5ª, a empresa compradora do imóvel ficou com a responsabilidade exclusiva de registrar o contrato no cartório de registro. Em 2 de março de 2005, a empresa emitiu um recibo declarando o recebimento dos documentos listados na cláusula 5ª do contrato, que eu coloquei aqui. Tem a guia do ITR dos últimos anos, o A da averbação do termo de responsabilidade fiscal, certidão de casamento e a última guia de recolhimento da contribuição sindical. A guia mesmo do ITCD está anexada às folhas 83 a 87, que tudo foi quitado. Em 14 de março de 2005, foi celebrado um termo aditivo ao instrumento particular de promessa de compra e venda, onde a recorrente cedeu o direito de usufruto por título oneroso em favor da Maquiné de Cima, a empresa que comprou. A recorrente informou na sua declaração do imposto de renda 2005, ano calendário 2005, exercício 2006, a venda do imóvel em referência conforme documentos anexos às folhas 92 a 103. E aí que eu trouxe uma cópia da imagem onde ela declara no imposto de renda a venda e o valor que ela recebeu na venda. Nos termos do artigo 146.3a da Constituição, existe que lei complementar de caráter nacional define o fato gerador, abaixo cálculo e o contribuinte do imposto. No atendimento do Comando Constitucional, dispondo sobre o aspecto material da incidência do ITR, o CTN, em seus artigos 29 a 31, define que o ITR tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel, por natureza, localizado fora da zona urbana de município. Por base de cálculo, seu valor fundiário como contribuinte proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título. Os contribuintes do ITR estão elencados no artigo 31 do CTN. A Lei Federal 93, 93, 96, em atendimento ao comando CTN, delimitou os contornos do fato gerador do contribuinte e da base de cálculo. Em seu artigo 4, dispõe que o contribuinte é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor. Da legislação, verifica-se que a responsabilidade pelo pagamento do tributo é tanto do proprietário como daquele que detém o domínio útil ou a posse do imóvel. A controvérsia cinge-se em saber se a recorrente, em 1º de janeiro de 2006, detinha a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel, objeto do lançamento, e assim pode ser considerada contribuinte do ITR exercício 2006. Aí, embaixo disso, eu fiz uma análise sobre o usufruto e os artigos do Código Civil que tratam dele, que é o artigo 1225 e depois no 1393. O usufruto é um direito real de gozo ou fruição. O usufrutuário tem os atributos de usar e fruir a coisa, sendo esses atributos diretos que formam o domínio útil. Nos termos do artigo 1393 do Código Civil, o usufruto não pode ser transferido por alienação, mas o seu exercício pode ser cedido a título gratuito ou oneroso. Além disso, extingue-se o usufruto pela renúncia ou morte do usufrutuário, cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis, nos termos do que dispõe o artigo 1410, inciso 1 do Código Civil. Ao ceder o exercício do usufruto, a recorrente perdeu os atributos de usar e fruir e gozar, de modo que não mais possuía o domínio útil do imóvel. A DRJ concluiu, por outro lado, que os documentos particulares acostados aos autos não têm o condão de oficializar a transferência dos direitos do imóvel, que deve ser efetuada por meio de escritura pública. Eu coleciono aqui uma jurisprudência do de Brito, que ele fala que o ITR pode ser cobrado daquele que está na posse do imóvel, ainda que a transferência ainda não tenha sido registrada na matrícula de imóvel. Falo da responsabilidade tributária prevista no artigo 130 do CTN. E, no presente caso, nos termos do artigo 1393, a cessão por título oneroso do exercício de usufruto sobre o imóvel estou devidamente comprovada pelo acervo probatório dos autos. Ademais, a recorrente já tinha informado na sua declaração de imposto de renda a venda do imóvel em referência, conforme documentado as folhas 92 a 130, quando o crédito foi constituído, em 16 de fevereiro de 2009. Os documentos colacionados não deixam dúvidas quanto à transmissão da propriedade do imóvel antes do exercício a que se refere o lançamento.
A verificação da ocorrência do fato gerador, da matéria tributável, o cálculo do montante e a identificação do sujeito passivo, definidos no artigo 142 Sintene, são elementos fundamentais intrínsecos do lançamento, sem cuja delimitação precisa não se pode admitir a existência da obrigação tributária. Do exposto, eu voto pelo provimento do recurso voluntário, uma vez que o lançamento não pode prevalecer pelo fato do sujeito passivo nele indicado não mais revestido a qualidade de contribuinte do imposto. Bem, temos que votar essa parte primeiro, né? Ela é imprescindível, né, para continuar apreciando o voto. Alguém gostaria de comentar esse item? Acho que já dá para votar, porque ele é mais... Vai ser sim ou não, né, pela nulidade, pela titularidade do fato gerador. Como eu já sou o primeiro a votar, eu já antecipo, então eu continuo entendendo que... Eu vou divergir da Ana, eu continuo entendendo que pelo artigo 1º da Lei 9.393, o fato gerador não é apenas o domínio útil, nem a posse, mas também a propriedade continua no nome dela, né? Ela foi registrada no cartório depois. Pois é, continuando no nome dela, eu entendo que ela continua sendo sujeito passivo, pode ser um dos sujeitos passivos do sujeito do ITR, é bom deixar claro, pode ser também o usufrutuário, pode ser o posseiro, pode ser quem tem um domínio útil, pode ser a proprietária. Então, eu acho que nesses termos eu rejeitaria a nulidade, eu entendo que não há ilegitimidade passiva da parte. Ok. Márcio, Gregório, como você vota? Com a relatora. Relatora. Honório, como você vota? Olha, Ana, eu nesse caso aí, eu estou acompanhando a divergência do Márcio, eu acho complicado para nós, julgadores administrativos, eu entendi... Eu acho meio complicado para nós, julgadores administrativos, eu acredito até que na justiça ela pudesse caracterizar isso, acatarmos a transferência de um imóvel por meio de um documento de compra e venda. Ela parece que não tem sequer uma escritura pública, né? Ela tem depois em 2008. Esse contrato de compra e venda também não foi registrado em cartório. Em 2008. Depois. Após o fato gerador, após? Após. 2006, aqui o exercício. Pois é, ainda que os fatos, né, possam estar indicando que ela, em termos da verdade material, ela transferiu, mas a transferência da propriedade se dá com registro. Eu penso que se a gente passar por cima disso, nós estamos em toda a legislação aí que né, trata dessa questão de registro e transferência, nós estamos, vamos dizer assim, ignorando, né? Eu acho que aqui em âmbito administrativo é difícil fazer isso. Então, eu não acato essa para mim, ela é proprietária. Uhum. Você acompanha a divergência, então, né? Acompanha a divergência. Perfeito. Renata, como você vota? Eu, por hora, vou acompanhar a relatora, mas vou dar mais uma estudada nisso. Embora eu também esteja um pouco em dúvida, mas eu vou acompanhar a relatora. Ok. Rafael, como você vota? Eu vou acompanhar a relatora. Acho que foi muito bem explicado, muito bem demonstrado, uma simplicidade das pessoas nesse caso. Ela partiu, existe um instrumento particular, existe um cumprimento, existe posterior pagamento do ITBI, existe posterior registro, convalidando o ato particular. Então, eu acompanho a relatora. Ok. Francisco, como você vota? Eu acompanho a divergência. A divergência. A Ana vai manter o voto, né? Eu vou acompanhar a divergência também. Então, o conhecimento aqui do recurso foi integral, né, Ana? Então, morre aí, né? Não precisa, eu Integral. acho, fazer a apresentação restante do processo.
Isso, morre aqui. Tá. Então, deu empate, né? A questão dessa legitimidade aqui é uma questão não processual, né? É uma questão material, né? Então, tá. Então, no caso aqui, nós tivemos um empate no julgamento, um empate numa situação em relação à qual é aplicável o disposto no artigo 19e da Lei 10.522, de 2002, então, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522 de 2002, acrescido tal pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Tá? Nos termos do voto da relatora. Vou colocar assim, ó, cancelando-se o crédito tributário lançado. Cancelando-se o crédito. Estourou aqui na minha cabeça agora. Isso é recurso voluntário, né? Isso. Ela alegou ilegitimidade passiva, alegou a área de outras questões. Sim. E essas outras questões não vão ser julgadas? Não. Não. Isso. Lançou contra a pessoa errada. Fica prejudicado, Chico, a análise. Se já foi dado provimento em relação à legitimidade, fica prejudicada a análise das outras matérias. Não. É porque foi o da lei lá, da alteração, tá certo. Eu achei que isso aí não estava incluído. Aí eu estou colocando assim, em face do empate, eu coloquei assim, em face do empate do julgamento, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora, cancelando-se o crédito tributário lançado. Ponto. Aí, nos termos do voto, vai estar lá, né, Ana, que você deixará de apreciar as demais alegações em razão, né, restaram prejudicadas e tal. Isso vai constar daí, né? Não preciso colocar aqui no dispositivo. Vencidos conselheiros Márcio, Honório, Francisco e Dene, que negaram como é que eu faço aqui? Porque a gente não... Rejeitar a preliminar de nulidade. Plenário, E rejeitar a preliminar de então eu nulidade. vou colocar isso aqui na decisão, então. Que Ué, deram... Vencidos os conselheiros que rejeitaram a preliminar de nulidade para manter o lançamento contra sujeito passivo indicado. Então, eu vou fazer assim, em face do empate de julgamento, dar provimento ao recurso, reconhecendo a preliminar de nulidade, seria isso, Ana? Né? Reconhecendo a preliminar, acolhendo, acatando... Eu acho que é preliminar de legitimidade passiva. Que ela fala em legitimidade passiva e a DRJ também.
Não, então assim, ó, dar provimento ao recurso nos termos do voto da relatora, cancelando-se o crédito tributário lançado por erro na identificação do sujeito passivo, isso? Ou por ilegitimidade passiva, né? Eu acho melhor legitimidade passiva. Legitimidade passiva. Passiva. Aí, vencidos os conselheiros tais que não reconheceram a legitimidade passiva, tá? Que não reconheceram a ilegitimidade passiva. Assim fica melhor. Tá? Então, eu vou ler novamente. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora, cancelando seu crédito tributário lançado por cancelando seu crédito tributário lançado em razão de ilegitimidade passiva. Por ilegitimidade passiva? Por ilegitimidade passiva. Pode ser assim, cancelando o crédito tributário lançado por ilegitimidade passiva. Ponto. Vencidos os conselheiros Márcio, Honório, Francisco e Dene, que não reconheceram a ilegitimidade passiva. Tá, ficou bom assim. Ficou bom, colegas? Tá bom para vocês? Então, eu acho que espelha bem o resultado aqui. E aí, no voto, daí a Ana deixa bem claro lá que as demais alegações não serão apreciadas. Só um detalhe, colegas, só um detalhe. Isso aqui seria caso de nulidade? Eu acho que é cancelamento e não de nulidade. A gente cancela por ilegitimidade passiva. Tá, vou deixar assim, então. Vou deixar assim. Tá, vou deixar assim. É um vício material, sabia? É um vício material, identificação do sujeito passivo. Identificação do sujeito passivo, Tá. Vício material. Eu não acharia errado nulidade também, não. Também não. Mas, para via das dúvidas, cancelar também vai dar o mesmo efeito prático, né? Tá. Não me oponho se acharem melhor por anular. Naquela portaria, a nulidade está também, está incluída como crédito? Porque se não tiver, faz diferença. Portaria do ministro em relação à nova lei e à alteração. Não, mas ali é questão processual, né? Eu imagino seria ilegitimidade para entrar com recurso, para recorrer, legitimidade, mas não assim, identificação, erro na identificação do sujeito passivo, acho que já não entra na portaria. Isso é direito material, né? Aqui a gente entra no recurso, porque o conhecimento é feito, né? Todos os requisitos para conhecer do recurso foram apreciados e o recurso foi conhecido, né? Ana, que tal... Não, mas aí eu estou falando em relação a... Eu não estou discordando de estar no mérito, eu estou falando em relação a usar o termo nulidade. Pode abrir um espaço para uma discussão, não pode, não? Se você cancelar o crédito, por erro na identificação do sujeito passivo, talvez ficasse mais. Tá, eu vou deixar assim, então, cancelando o crédito, tá? Viu, Francisco? A portaria fala assim que você vai aplicar, né, a nova regra aos casos no julgamento de preliminares ou questões prejudiciais que tenham conteúdo de mérito, tais como decadência ou ilegitimidade passiva do contribuinte. Tá. Nesses casos aí, aplica-se o 19E, né?
Então, eu acho que nesse caso aqui, colegas, porque, veja, ilegitimidade passiva é uma situação em que, se há tempo para a fiscalização fazer um novo lançamento, porque não é problema o lançamento, o crédito existe, é devido, resta saber de quem cobrar, né? E a gente precisa dizer para a Receita Federal se ela vai poder ou não lançar na pessoa correta, né? Então, talvez, no seu caso aqui, Ana, você entende que isso aqui seria, no caso de nulidade, uma nulidade por vício material, né? Vício material. Vício material, né? Os demais também entendem que que acompanharam a relatora, né? Entendem que é uma nulidade por vício material. Então, vocês concordam de eu colocar, então, porque do jeito que dá aqui, dá a impressão que a gente está impedindo a Receita de repente, fazer um novo lançamento, se fosse o caso de ser feito, né? Colocar assim, em face do empate de julgamento, anular o lançamento por ilegitimidade passiva, cancelando-se o crédito tributário lançado nos termos do voto da relatora. Anular o lançamento por vício material, tá? Pode ser assim? Anular o lançamento, porque aí vai ficar muito claro, foi anulado, é vício material, como o Gregório falou, não é uma situação em que se deixa de aplicar o artigo 19E, então tá ok. A unidade de origem, a Receita Federal vai pegar essa decisão, vai ver, realmente teve um vício ali, mas eles entenderam que foi um vício material, não dá para lançar mais, perfeito. Acho que fecha tudo daí. Então tá, em face do empate de julgamento, anular o lançamento por ilegitimidade passiva, aí nos termos do voto da relatora, cancelando-se o crédito tributário lançado. Anular o lançamento por vício material em razão de Eu coloco ilegitimidade passiva ou erro na identificação do sujeito passivo? O que vocês preferem? Eu acho ilegitimidade passiva. Tá, então ficou assim, colegas. Em face do empate no julgamento, anular o lançamento por vício material em razão de ilegitimidade passiva nos termos do voto da relatora, cancelando-se o crédito tributário lançado. Vencidos conselheiros Márcio, Honório, Francisco e Dene, que não reconheceram a ilegitimidade passiva. Acho que agora ficou bacana. Ficou bem feitinho aqui. Tá. Perfeito. Vamos passar para o próximo. Às vezes, redigir o dispositivo é mais demorado do que julgar o processo. Vamos lá. O próximo item da pauta é o item 382, de relatoria do conselheiro Gregório. O item 382 é da contribuinte Porcelanas Industriais Germer, ou Germer, S.A. Porcelanas Industriais Germer, S.A. Item 382, de relatoria do Gregório. Gregório pode fazer, então, a leitura do relatório do voto. Eu vou direto ao voto no o recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade e deve, portanto, ser conhecido. Conforme exposto no relatório supra,
Trata-se do presente caso de notificação de lançamento com vista de débito de TR em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações cometidas pelo contribuinte. Falta de apresentação do ADA tempestivo relativo ao exercício de 2007 e não comprovação do valor da terra não declarado. De fato, assim resumiu o objeto da atuação da autoridade administrativa fiscal. A falta barra insuficiência de recolhimento do imposto por parte da contribuinte, ou melhor, a diferença do imposto apurado pela fiscalização decorreu do valor da terra não atribuído pelo contribuinte no segundo laudo de avaliação e também pela não aceitação por parte da fiscalização das áreas ambientais existentes no imóvel rural, em razão da entrega intempestiva do ADA do exercício de 2007. Consequentemente, as áreas aproveitáveis e tributáveis do imóvel rural, o grau de utilização, o valor da terra não tributável e a alíquota incidentes declarados foram alterados no lançamento e apuração da diferença do imposto. A contribuinte, conforme igualmente exposto acima, defende em síntese a prescindibilidade de apresentação do ADA para reconhecimento das áreas de preservação permanente, reserva legal e floresta nativa, a inaplicabilidade da IN 11992 para fins de definição da base de cálculo do tributo e a indisponibilidade total do uso do imóvel. Passemos então a análise das razões de defesa sustentadas pela contribuinte. Aí aqui, mais uma vez, eu trago toda aquela fundamentação, a base legal do ITR, nos termos já manifestado pelo conselheiro Francisco. Eu vou lá para o objeto da atuação. Então, das áreas de preservação permanente, reserva legal e floresta nativa. No que tange às áreas de preservação permanente, reserva legal e florestas nativas, tem-se que a fiscalização não considerou a existência de tais áreas na apuração do imposto lançado em razão da falta de apresentação por parte da contribuinte de ato declaratório ambiental tempestivo para o exercício fiscalizado. Registre pela sua importância que, apesar de não ter considerado a existência das áreas em questão na apuração do imposto lançado, em face, como dito, da falta de apresentação por parte da contribuinte do ADA tempestivo para o exercício fiscalizado, a fiscalização expressamente reconheceu que a autuada logrou comprovar a existência das áreas. É o que se infere, pois, dos excetos abaixo reproduzidos da descrição dos fatos do auto de infração. Diz a fiscalização: de acordo com as informações constantes das certidões das matrículas das áreas que compõem o imóvel rural, ficaram comprovadas as averbações barra registros dos seguintes fatos: registro de diversas áreas rurais, constituindo o imóvel rural em uma área total de 1.829 hectares. Averbação nos anos de 78 e 87 de algumas das áreas que compõem o imóvel rural como área de reserva legal, e que no ano de 94, estas mesmas áreas foram novamente averbadas em conjunto com outras áreas do imóvel rural, uma área de reserva legal, totalizando para o imóvel rural uma área de reserva legal de 365,9 hectares, representando 20% da área total do imóvel. A averbação no ano de 94 do compromisso de execução nas áreas do imóvel rural do plantio de eucalipto, um total de 100 hectares. A averbação no ano de 78 do termo de compromisso de preservação florestal de 317 hectares, com área de preservação permanente. A averbação em 78, novamente, termo de compromisso de execução de plantio de árvores nativas, palmitos de 451 hectares. Há de se considerar que as averbações das áreas de reserva legal e de preservação permanente, bem como as averbações dos termos de execução e compromissos florestais escritos, se devem de acordo com as matrículas das respectivas áreas que compõem o imóvel rural, de modo cumulativo, ou seja, na mesma área correspondente a cada matrícula foram averbadas, em alguns casos, a reserva legal e preservação permanente, bem como os termos de execução e compromissos florestais. De qualquer modo, para fins fiscais, as áreas rurais foram analisadas com um único imóvel rural, como de fato é, tendo ficado comprovado as averbações das áreas de reserva legal de 365,9 hectares, de preservação permanente de 317 hectares, foram efetivados pelo contribuinte em anos anteriores ao da ocorrência do fato gerador do ITR, exercício 2007. Assim, de acordo com o segundo laudo e os documentos apresentados, ficaram comprovados os seguintes fatos de interesse fiscal: confirmação da existência do imóvel, a confirmação da área de preservação permanente de 288,9 hectares, confirmação da existência do imóvel rural da área coberta por floresta nativa de 1.239 hectares, confirmação da existência no imóvel rural de 246,1 hectares, utilizado como reflorestamento, confirmação da existência do imóvel da área de 51 hectares, utilizada como pastagem, a existência no imóvel rural da área de 10 hectares, utilizada e ocupada como benfeitorias, e o valor da terra nua. Desse mesmo modo, mesmo tendo o contribuinte comprovado e demonstrado de modo efetivo
através de documentos e laudos técnicos hábeis e idôneos, a existência no imóvel rural das áreas a serem excluídas da tributação, preservação permanente, reserva legal e coberta por florestas nativas, não poderão ser considerados pela fiscalização para fins de apuração do imposto devido do exercício 2007, uma vez que o contribuinte não entregou tempestivamente o ato declaratório ambiental para o exercício em questão. Como se vê, e tal como sinalizado pelo próprio órgão julgador de primeira instância, tendo em vista que a existência das áreas em pauta foi comprovada, apesar de não terem sido informadas na DTR, e que a razão principal de sua rejeição foi a não apresentação do ato tempestivo para o exercício fiscalizado, entende-se não necessário explanar a respeito do conceito e requisitos legais de demonstração de cada tipo de área, e assim a análise do pleito será direcionada à questão da exigência do referido ato ambiental. Pois bem, sobre o tema, esclarecedoras são as conclusões do conselheiro, e aí é o precedente que eu trago, né, em relação a essa matéria do conselheiro João Futal, acordo 2301-005-968, né, diz ele, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes aplicáveis a fatos geradores anteriores à Lei 12.651, que é o novo Código Florestal, no sentido da dispensa de apresentação do ADA para reconhecimento da existência das áreas de preservação permanente e reserva legal. A PGFN emitiu sobre tal assunto o parecer PGFN CRJ número 1329/2006, por meio do qual deu curso à atuação e entendimento pacífico do STJ, resultando em nova redação do item 1.25 da lista de dispensa. Então, com relação especificamente à área de reserva legal, tem um enunciado de súmula CAP 122, dispõe que a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador, sub eventual fato de apresentação do ato declaratório ambiental. Neste contexto, à luz de toda a fundamentação supra, notoriamente daquela manifestada pelo conselheiro João Maurício Vital no acordo já citado, ora adotada como razão de decidir no presente voto, tendo a contribuinte logrado comprovar, mediante a apresentação de laudo técnico validado pela autoridade administrativa e fiscal e ou averbação na matrícula do imóvel, a existência das áreas de preservação permanente, reserva legal e de floresta nativa, impõe-se o reconhecimento destas nos valores de 282,9 hectares, 365,9 hectares e 873,4 hectares, respectivamente. Do VTN. No que tange ao valor da terra nua, tem-se que a contribuinte apresentou 2 laudos técnicos. O primeiro deles não foi aceito por não atender os requisitos constantes da norma BNT, porém, o segundo foi considerado nos seguintes termos. Então, a fiscalização acatou, né, o segundo laudo. Neste contexto, não tendo sujeito passivo trazido aos autos documentos e argumentos hábeis a afastar o VTN adotado pela fiscalização, impõe-se a manutenção do lançamento neste particular, tendo em vista a utilização pelo fisco do laudo técnico juntado pela própria contribuinte. Ante o exposto, volto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a existência das áreas de preservação permanente, reserva legal e floresta nativa, nos valores de 282,9 hectares, 365,9 hectares e 873,4 hectares, respectivamente. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Eu estou dando uma olhada aqui na declaração do ITR, na DITR. Essas áreas todas não foram declaradas, né? Preservação permanente, área de reserva legal, área de floresta, elas não foram declaradas, né? Ele pediu isso no contencioso, né? Pediu. Na verdade, já na época da fiscalização, né? Quando ele foi intimado a apresentar os documentos, ele já informou para a fiscalização que o imóvel já tinha essas áreas. A fiscalização reconheceu que elas existem, mas não acatou. Por falta de ADA. Isso. Ah, tá. É como se a fiscalização dissesse assim, tudo bem, em sede de procedimento administrativo, nós poderíamos retificar a declaração, porque a fiscalização poderia fazer isso, né, aquela retificação de ofício, né, por erro, né, tal, tendo os elementos, mas daí ela não tinha os elementos no entendimento dela, ela não fez a retificação, né. Tá. E a fiscalização baseou-se na falta do ADA, né? Apenas para informação, tem uma ADA na página 178 do exercício 2010, ou seja, intempestivo. Entregue em 31 de maio.
E a DRJ enfrentou, não foi, Gregório? Ela só negou por falta do ADA, né? A DRJ negou por falta do ADA. A área de floresta ele só apresenta laudo, né, também? Olha o que a DRJ fala em apenas um parágrafo. Esse aqui é elucidador, né? É elucidativo, né? É o segundo parágrafo do voto. Quer dizer, não é o segundo parágrafo do voto, é o segundo parágrafo que trata do tópico que trata da área de preservação permanente, área de reserva legal e floresta nativa, que são os 3 itens que o Gregório está acolhendo aqui. A DRJ diz assim, ó, como visto, são só 2 parágrafos, como visto, além das questões relativas ao objeto de fiscalização, especialmente o VTN, a impugnante questionou que não foi levado em consideração a APP, a ARL e floresta nativa existentes em seu imóvel, que nem havia sido informadas na DITR. Daí o segundo parágrafo. Tendo em vista que a existência das áreas em pauta foi comprovada e que a razão principal de sua rejeição foi a não apresentação de ADA tempestivo para os exercícios fiscalizados, entende-se não necessário explanar a respeito do conceito e requisitos legais para a demonstração de cada tipo de área, e assim a análise do pleito será direcionada à questão da exigência do referido ato ambiental. Aí a DRJ entra aqui na questão do ato declaratório, entra num outro tópico, falando do ato declaratório. Esse trecho que você acabou de ler, inclusive, eu trouxe aqui no voto, né? Tá no teu voto, né? Tá no teu voto. E aí... Eu já tô prevendo a dificuldade que vai ser o Denis escrever o resultado. A DRJ... finalmente... Ela conclui assim, ó. Finalmente, tendo em vista que não houve apresentação de ADA tempestivo para considerar a isenção das áreas preservadas, que nem haviam sido declaradas, bem como o VTN haver sido modificado com base no laudo apresentado pelo sujeito passivo, conclui-se não haver como desconstituir o crédito tributário em discussão. Então, a DRJ manteve essas áreas, a glosa, por falta do ADA. É isso, né, Gregório? Basicamente é isso, né? Então, tá. Eu sei que eu estou sendo redundante, Gregório, você falou isso, eu volto, mas é só para... É o toque, né, sabe? Deixa eu só resumir, que eu acho, aí o Gregório me corrige se eu estiver errado. Deixa eu só resumir. Então, a área de preservação permanente, ele tem um ADA intempestivo e tem um laudo. A área de reserva legal tem o ADA e tem a verbação. E a área de florestas nativas, ele tem o laudo, mas pela minha consulta, ao menos aqui no laudo, ele não tem nada no laudo que evidencie se tratar de floresta primária, secundária, estágio médio ou avançado de regeneração. Ele tem os registros, né, que foram feitos em cartório, os compromissos, termos de compromisso de floresta, de palmito, de não sei o quê, como é que é? Eu li aqui. Mas é primária, ele menciona que é primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração? A fiscalização reconheceu, né? Que exercício 2007. E Francisco, vista de mesa, né, Francisco? Não, eu estou tranquilo, eu já tenho a minha posição, porque eu acho que a gente não vai desfazer o que a fiscalização fez, né? Se ela reconheceu, aqui... Tá.
Tá. Podemos votar, então? Vou fazer uma votação individual. O conselheiro relator, eu só tenho uma sugestão para você, Gregório, se você concordar, é claro, né? Na conclusão, não sei, em vez de colocar valores, colocar, assim, nas dimensões, porque ali são áreas, né? Pode ser? Então, beleza. Então, colega, essas áreas que você está acolhendo são as que o contribuinte pediu, né? É o que ele pediu, né? Tá. E aí o provimento é parcial. Então, colegas, o conselheiro relator, em relação ao item 382 da pauta, está dando provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a existência das áreas de preservação permanente, área de reserva legal e de floresta nativa, naquelas dimensões ali que ele menciona na conclusão do voto. Alguém gostaria de comentar o processo? Mais algum comentário para o processo? Não? Podemos fazer a votação, então? Márcio, como você vota? Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões e vou explicar por quê. A Lei 6.938 estabelece a obrigatoriedade do ADA, no seu parágrafo 1º do artigo 17-O, só que ele não estabelece que o ADA precisa ser tempestivo. Isso é uma interpretação nossa, naturalmente, uma interpretação que vai defluir também da interpretação sistemática do Código Tributário Nacional, da espontaneidade. Só que, no caso presente, é uma matéria de fato, então eu também cotejo isso com a verdade material. Nesse caso, mesmo com a apresentação do ADA intempestivo, eu entendo, interpretando a legislação, e com a existência de laudo que prova a existência da área, entendo que deva ser deferida a esta área. A área de reserva legal também entendo que seja deferida por haver a averbação à margem da matrícula do imóvel nos termos da súmula CARF, cujo número agora me fugiu a cabeça. E a área de florestas nativas, eu tenho inclinação para rejeitar, por não estar especificado no laudo, porém, com a informação do Gregório de que a autoridade lançadora não criou não exigiu isso da parte do sujeito passivo, mas apenas a inexistência do ADA protocolado tempestivamente, não há como agora eu, no contencioso de 2º grau de jurisdição, estabelecer essa exigência. Portanto, nesses termos, eu voto com as conclusões apenas. Não sei nem se é bom fazer uma declaração de voto nesses termos também, né? Porque ficou bem extenso. Tá certo. O Gregório, então, vai manter o voto, né, Gregório? Honório, como você vota? Eu acompanho o relator. Vai acompanhar o relator. Renata, como você vota? Acompanha o relator. Acompanha o relator. Rafael, como você vota? Eu acompanho o relator, presidente. Francisco, como você vota? Eu vou divergir em relação à área de floresta nativa e preservação permanente, por falta de área tempestiva. Perfeito. Ana, como você vota? Acompanho o relator. Eu vou acompanhar a divergência também, né? Eu vou dar provimento apenas em relação à área de reserva legal, pelo fato de estar averbada na matrícula do imóvel. Está averbada, né, Gregório? Eu não fui lá no registro, lá, mas está averbada. Então, tá. Aqui não vai ser difícil esse expositivo. Zene, eu vou levantar 2 minutos. Dene, quer antecipar o intervalo, então? São 10h35. Não, tá sem microfone. Meio cedo ainda, né? Mas aí a gente volta mais cedo também, né? Oi? Mas a gente volta mais cedo também, né? Eu apoio. Porque a Renata levantou, a gente só proclama o resultado e faz um intervalo de 15 minutos. E aí a gente volta antes, naturalmente. Volta antes, como assim? Não, volta 10h50. A gente não vai votar 11h15, né?
Eu volto com o relator da proposta. Tá. É porque o Honório saiu, a Renata saiu, eu também ia sair agora, ia acabar, ia ter 2 intervalos, né, para a gente otimizar. Tá bom, então. Tu proclama o resultado agora ou depois do intervalo? Depois do intervalo, então, eu vou redigindo aqui. Então, pessoal, intervalo de 15 minutos. Para a gravação, né? Rafael e Francisco e Isaías. Isaías.